O uso de agroquímicos na produção agrícola é um tema sempre polêmico e tem gerado iniciativas isoladas dos estados brasileiros. Para debater esse uso, a CNA realizou uma reunião com as federações para discutir essas iniciativas. Eugênio Schroeder é engenheiro agrônomo. Ele, que também é coordenador de aviação agrícola, foi um dos palestrantes da reunião que debateu iniciativas relacionadas aos agroquímicos. Para Eugênio, o aumento geral da produção, entre outros fatores, se deve à capacidade de uso de defensivos em larga escala nas lavouras. Mesmo diante de resultados comprovadamente positivos, estados brasileiros têm adotado medidas restritivas ao uso de defensivos, desconsiderando fatores como economia de água, combustíveis poluentes e principalmente tempo. Este representante do Senar diz que a entidade está pronta para defender o uso de agroquímicos e tem treinado produtores a fazer isso nas mais diferentes regiões do Brasil. Quando a gente trabalha com assistência técnica gerencial e a gente tem um acompanhamento constante, todo mês o técnico fica 4 horas na propriedade fazendo assistência, ele orienta o uso correto do agroquímico, respeitando prazos, limites, épocas corretas, a forma de aplicação, o uso de equipamento de proteção individual. Então, quando você faz respeitando toda a regulamentação, respeitando certinho todos os procedimentos, você minimiza bastante os riscos que você corre. E ele é um fator de produção, ele é importante para que você tenha uma produção eficiente, né? Queda na produtividade, o que gera desabastecimento dos estoques de alimentos e alta nos preços. São alguns dos argumentos utilizados pelo setor agrícola para que o uso de defensivos não seja criminalizado e as vantagens sejam reconhecidas. A gente ia diminuir a produção. Com certeza a gente não conseguiria atingir níveis de produção para atender a demanda que existe. Para falar um pouco mais sobre esse tema, nós contamos com Natália Fernandes, coordenadora de produção agrícola da CNA, que está aqui com a gente. Muito bom dia. Bom dia. Agora, dentro dessa reunião, o que você destacaria que mais preocupa o setor? Então, a iniciativa da reunião foi exatamente reunir as federações de agricultura, porque tem algumas iniciativas estaduais que, por mais que já hajam legislações em âmbito federal relacionada ao uso de agroquímicos, os estados tem algumas iniciativas para legislar também sobre isso, como o exemplo de proibição de pulverização aérea ou de rotulagem de alimentos que foram produzidos com o uso de agroquímicos. E, querendo ou não, dependendo da forma como isso for feito, se atingir o estado todo, o produtor pode ser extremamente prejudicado, até porque nem sempre a gente vê um embasamento científico, técnico nessas propostas de projetos de lei para realmente proibir no estado inteiro. Natália, vale a pena a gente reforçar, né? Nós temos um novo Código Florestal brasileiro que está em vigor, mas as legislações estaduais elas podem ainda deixar mais restrito o já tão rigoroso código, um dos mais rigorosos do mundo, que é o Código Nacional. Dentro disso, então, essa questão da pulverização, o que mais preocupa? Existem alguns estados que estão querendo colocar novas restrições. Como é que vocês estão lidando, primeiramente, com essa questão da pulverização? Quais as ideias que estão saindo ali? Então, primeiro a gente analisa o que foi proposto, né? E qual realmente, de fato, é o problema. A gente vê que, assim, se o Estado quer legislar sobre a questão de aplicação de agroquímicos é uma coisa. Aí, quando ele relaciona a proibição de um tipo de aplicação, aí seria um outro fator. E tem muitas culturas que fazem uso da pulverização aérea. É uma ferramenta bastante eficiente para a aplicação, que tem a sua legislação também, a sua segurança, que não oferece risco. Então, a gente ter a proibição dessa ferramenta para um estado todo, os produtores daquela região podem ser extremamente comprometidos, lembrando que tem uma cadeia toda pela frente que também pode ser afetada, né? Então, a CNA está procurando justamente mostrar toda a argumentação técnica, científica, comprovando onde é possível ou não. E é isso que vocês querem? Exatamente. A gente já fez alguns pareceres técnicos em relação tanto à proibição de pulverização aérea, quanto à rotulagem de alimentos que tiveram o uso de agroquímicos. Temos esse parecer que inclusive aponta que se há uma legislação federal já
que regulamenta todo esse uso de agroquímicos, não caberia ao Estado legislar sobre esses pontos, a não ser que fosse algum caso específico de um município que tivesse uma produção de orgânico próxima, no caso da pulverização aérea. A de rotulagem ainda é um pouco mais complicada, que a gente sabe que tem uma comercialização de produtos aí entre os estados e muitas vezes importação também do produto, e aí fica difícil a gente entender como que faria para que as empresas brasileiras que aquele estado tivesse alimentos com rótulo que o alimento foi produzido com agroquímico, sendo que outros produtos de outros estados e outros países entrariam também naquele estado. Então, por isso a gente vê que tem um caráter de inconstitucionalidade e temos orientado as federações para que elas possam atuar nos seus estados, visando coibir isso de forma que não prejudique o setor produtivo. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? O consumidor sempre é em primeiro lugar, é evidente, e por isso que vocês têm a argumentação técnica. Explica um pouquinho melhor essa questão da rotulagem. A da rotulagem, as iniciativas que tiveram foi em relação, foi um pleito assim, desses parlamentares, de que tenha no rótulo do alimento algo que indique que aquele alimento foi produzido com agroquímico. Hoje a gente não tem, mas a gente já tem essa diferenciação com as informações de alimentos orgânicos. Então, quando os consumidores buscam alimentos orgânicos, tem prateleiras específicas, tem no rótulo escrito ou que não levou agroquímico ou que é um alimento orgânico. Então, a gente não vê também a necessidade de você colocar esse rótulo nos outros produtos, sendo que é a maioria que levam a produção, levam o uso de agroquímicos. Então não faz muito sentido. Isso vocês vão conseguir uma argumentação, uma defesa boa e as federações têm que estar bem informadas sobre esse parecer? E a gente já passou essa orientação a todas elas, e aí agora cada uma vai atuar no seu estado para que consiga inibir que esses projetos de lei vão à frente, né? Eu só queria fazer um destaque que é isso, para o consumidor eles podem ficar tranquilos, porque todo o agroquímico que é utilizado na lavoura está dentro de uma regulamentação, ele já foi registrado por 3 órgãos, Anvisa, MAPA e IBAMA, já passou por todas as análises que precisava, que mostra a segurança. Então, quando o produto foi registrado, ele já tem uma recomendação de dosagem, o produtor segue a recomendação e não há risco nenhum para o consumidor. E caso ele opte por consumir um alimento orgânico que não leve isso, ele tem a opção de encontrar lá no supermercado o alimento orgânico também. Ok, está esclarecido. Muito obrigado. Natália Fernandes, coordenadora de produção agrícola da CNA. Obrigada. E em seguida você fica com o Clima no Campo, um serviço de meteorologia exclusivo para você. E logo depois você acompanha o programa O Produtor Quer Saber. A gente volta já.